Olá, professores e amigos da Escola Bíblica. Eu me chamo Nayades. Estarei com vocês trazendo alguns subsídios e ideias para a classe de adolescentes. Como vocês já sabem, nós estamos trabalhando essa lição que tem como tema Vivendo em Sociedade, e essa semana nós vamos para a quarta lição de número 4, onde o tema é Bullying, um problema social. Vocês vão ver no material de apoio que eu criei um slide, um PowerPoint bem simples. Você pode utilizar na sua aula. Também você vai encontrar em PDF algumas dicas, algumas ideias, alguns materiais a mais, além da lição, também você vai encontrar aqui no material extra. Não vou fazer leitura com vocês dos textos bíblicos, do texto base, nem da leitura devocional, porque isso você já tem na sua lição, né? O propósito aqui é a gente trazer algumas coisas a mais, alguns subsídios a mais. Como vocês já podem ter visto nos vídeos dos outros professores, eles têm trazido novas ideias, algumas dicas de como você pode deixar a sua aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais prática. E essa é a minha intenção aqui nesse vídeo. Então, nós vamos falar nessa lição sobre bullying, né? Você lê com seus alunos o texto base, para que eles tenham uma fundamentação bíblica para esse tema. Não esqueçam de fazer isso é muito importante. E também toda lição, vocês já perceberam que tem uma leitura devocional. Uma das coisas que eu acho muito interessante, que você pode fazer com o seu grupo, é pegar e incentivar a leitura devocional. Porque às vezes alguns nem veem que tem na lição, ou simplesmente pegam a lição, trazem, levam no dia da escola bíblica, nem percebem que tem uma leitura anterior na semana, né? Então, como é que você pode fazer isso? Você pode utilizar as redes sociais, você pode utilizar o Facebook, criar um grupo no Facebook ou criar um grupo, uma página no Facebook para que você possa divulgar as leituras diárias. Você pode criar um grupo de WhatsApp e enviar imagens, enviar o versículo, enviar pequenos estudos, pequenas frases explicando aqueles versículos para os seus adolescentes. Isso tudo vai fazer com que eles sejam incentivados a fazer a leitura devocional e também que eles cheguem na escola bíblica mais abertos, mais preparados, já sabendo um pouco mais do assunto que vai ser tratado. Então, essa é uma das minhas dicas. Em seguida, nós temos os objetivos da lição. E eu acho os objetivos muito importantes, porque é eles que vão nortear a sua aula, eles que devem nortear a sua aula. Ou seja, tudo que você fizer, todas as atividades, tudo que você falar, precisam estar de acordo com os objetivos da lição. Os objetivos dessa lição são conscientizar a respeito do bullying, compreender o que leva as pessoas a praticarem bullying, mostrar o que fazer em caso de bullying. Então, tudo que você fizer, professor, precisa estar pautado nesses objetivos. O que fugir disso vai tornar a tua aula um pouco mais extensa ou não vai estar de acordo com o que você tem proposto, né? O que a lição tem proposto. No material de apoio, eu também trouxe algumas dicas para vocês de materiais que vocês podem estar lendo e vendo antes da aula para dar mais corpo para a sua aula, né? Um deles, e também está sendo indicado pela lição, é o livro Fenômeno Bullying, da Cleo Fante. Esse livro é bem interessante, eu já tinha ouvido falar muito dele e li alguns trechos. Você encontra ele em PDF na internet, então você pode baixá-lo e lê-lo. Fala sobre conceitos de bullying, o que causa, o que pode causar em quem sofre o bullying, também o que gera o bullying, né, para quem é o opressor, para quem é o causador do bullying, o que pode gerar. Então é bem interessante a leitura. Se você puder ler pelo menos algumas partes do livro, as partes mais interessantes, fica como indicação. Outro livro se chama Mentes Perigosas na Escola, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Esse livro eu ainda não tive acesso, não consegui ler, mas já vi algumas críticas na internet e falando muito bem desse livro, falando que ele tem uma leitura um pouco mais aprofundada do assunto e vai tratar muito a questão do agressor, né? O que gera, o que leva uma pessoa a causar bullying,
a agredir outras pessoas, com o que leva, quais os interesses, quais as causas disso tudo. Então, bem interessante o livro também. Outra indicação é um seriado que está sendo muito falado nas redes sociais, nas mídias, pelos adolescentes, pelos jovens, que é o seriado 13 Reasons Why. Traduzido, a gente pode chamar de 13 porquês, né? É a história de uma menina que comete suicídio e ela deixa algumas fitas revelando 13 razões por que ela cometeu suicídio. E vai tratar sobre vários assuntos, vários tipos de bullying, sobre suicídio na adolescência, sobre depressão, sobre uso de drogas, enfim, muito interessante. Talvez você não tenha tanto interesse nisso, mas o seu adolescente ele está vendo, esse é o material que ele está vendo. A 13 Reasons Why, ela é uma das séries mais vistas da Netflix, então você pode também se antenar, né? Ficar atento ao que o seu adolescente está olhando. E por último, um filme muito bacana, que eu considero um dos melhores filmes cristãos que existe. Trata sobre assuntos muito interessantes, também sobre bullying, também sobre suicídio, também sobre drogas, gravidez na adolescência, relação familiar, traição. É um filme que chama Para Salvar uma Vida. Talvez você já tenha visto, se não viu, assista. Ele é um filme muito interessante, muito bacana. E uma dica também é você assistir com os seus adolescentes. Eu não sei se você tem tempo hábil para isso, mas tente. Talvez uns dias antes, para eles estarem preparados para a sua aula, ou até uns dias depois, algumas semanas depois, para que eles vejam na prática, né? Vejam realmente aquilo que você falou para eles. Assista com eles, é um filme que dá para, a partir da faixa etária dos adolescentes, qualquer um pode ver, é bom para programa de família, é bom para programa de adolescente, ou para você assistir na sua casa. Assista esse filme que você vai gostar muito. A lição ela sempre traz uma dica de dinâmica, né? Essa vez a dica é você trazer alguns questionamentos, algumas questões para discussão, né? Jogar em sala de aula para que os alunos, os adolescentes consigam também expor as suas ideias, né? Como nós sabemos, tem muitos alunos que são mais tímidos, mais introspectivos, que às vezes não são tão participativos na aula. E uma dica para que você faça com que esses alunos também falem é você pegar, fazer fichas, pequenas fichas, né? Pode ser de cartolina ou papel mesmo, e entregar um para cada um e fazer uma espécie de jogo. Em cada fichinha dessa você coloca uma pergunta, uma questão e distribui para todos na sala. Isso funciona muito para quando a sala é um pouco menor, né? Menos alunos e aí tem mais tempo para desenvolver essa dinâmica. Então você pode dar uma para cada um e fazer com que ele responda. Talvez não precisa que ele responda, deixe ele à vontade, né? Não precisa ser uma resposta muito elaborada, mas incentive o seu aluno também a falar o que ele pensa, a mostrar o que ele pensa, né? E assim você vai criar um diálogo entre a turma. E isso é muito interessante, principalmente para os adolescentes, porque eles estão numa fase ainda de formação, né? Então eles têm você pode ter certeza que eles têm vários conceitos na mente, eles acham que eles sabem muitas coisas, né? Então nós como professores precisamos estar instruindo eles, precisamos estar instigando eles a falar, né? A falar o que eles pensam, a falar o que eles sentem, porque eles falando, você tem ainda mais a oportunidade de intervir, de ajudá-lo, de caminhar com ele. Então, essa é a dica de dinâmica. Você pega e faz questões como, por exemplo, você sabe o que é bullying? O que fazer diante de um caso de bullying? Você já sofreu algum tipo de bullying? Essas questões para discussão em sala de aula. Mas você também pode fazer um pequeno questionário mais, digamos, mais íntimo e mais aprofundado, perguntando se a pessoa já sofreu algum tipo de bullying, como ela se sentiu, como foi ter essa experiência, se ela já viu ou se ela já causou algum tipo de bullying. E essas questões, ao invés de ser discutida em sala de aula, você pode criar uma caixinha, trazer uma caixinha, pedir para eles escreverem e colocarem essas questões ali dentro. Deixe bem claro que é só você que vai ler essas questões. Dessa forma, eles vão ter mais confiança e vão conseguir se abrir mais, né? E através dessas fichinhas, você vai poder analisar o perfil do seu aluno.
Quem sabe tem algum aluno seu que está sofrendo algum tipo de bullying ou então está causando algum tipo de bullying e você vai poder ser um agente de transformação, um ajudador para aquela pessoa. Então, cuidado para não expor ninguém, cuidado para não expor o caso para mais pessoas, porque isso é algo muito sério, pode trazer consequências muito sérias. Então, você, professor, esteja comprometido com a transformação dos seus alunos. Essa é mais uma dica. Pois então, iniciando a lição, né? O tema da lição eu achei muito interessante e atual, né? Embora bullying sempre tenha existido, sempre existiu bullying, é um termo muito antigo, se eu não me engano, 1980 e alguma coisa, então é algo que não é de hoje. Mas hoje nós conseguimos ver, conseguimos perceber que a popularidade, digamos assim, do bullying tem crescido. Isso por causa das mídias, por causa das redes aí de informação, televisão, internet, Facebook, Twitter, enfim, tem se tornado mais visível, né? E tem se tornado mais amplo. E as consequências também têm sido mais pesadas e mais fortes. Como nós temos percebido, o jogo da baleia azul, ou então suicídios ao vivo no Facebook, isso tudo, queridos, faz com que a gente se torne mais sensível, né? Precisamos nos tornar mais sensíveis, estar mais atentos, principalmente com os nossos adolescentes. A lição vai trazer alguns tópicos, o que é bullying, os principais tipos. No material de apoio, vocês vão ver que eu incluí mais alguns tópicos que eu acho muito interessantes. Então, você pode pegar esse material, imprimir, ver o que é relevante para a sua turma. Nem tudo que talvez eu tenha colocado como subsídio se aplica à sua turma, se aplica à sua classe. Então, você pode dar uma lida e extrair o que você acha bom para complementar com a lição, tá? Então, o primeiro tópico é o que é bullying, né? Nesse tópico, professor, você deve trazer realmente conceitos do que é bullying. É teórico, mas também você pode fazer mais prático, né? Procurar vídeos na internet, tem vários vídeos que explicam, trazer trechinhos do filme que eu indiquei para vocês, ou da série que eu indiquei para vocês. Outra ideia também é você fazer cartazes, colocando assim, você é feia, você é gorda, você é negro, você é muito baixinha, né? E colar nas paredes e perguntar para os alunos o que eles acham, o que eles sentem lendo aquelas afirmações, né? Isso tudo vai dar subsídio, vai servir de forma mais concreta para explicar para os seus alunos o que é bullying, né? Seja dinâmico, seja criativo, traga materiais, traga livros, traga esses livros que eu indiquei para vocês, indique para os seus alunos lerem também, indique os livros, indique a série para eles. Isso tudo vai fazer com que eles sejam mais aguçados para entender um pouquinho mais do que é bullying, né? Outra ideia também é você trazer um profissional da área da educação ou da área da saúde, por exemplo, um psicólogo, um pedagogo, um gestor escolar, um diretor de uma escola, para falar sobre o tema. Porque com certeza eles terão muitas experiências para contar, muitos casos para dividir com seu aluno, com você também, e vão poder trabalhar isso de forma mais concreta, né? Vão poder trazer mais casos. Depois do que é bullying, eu não vou tratar aqui com vocês o que é bullying, porque isso a lição já traz, o material já traz, né? Mas pesquise na internet, tem muito material sobre bullying, é um assunto realmente muito atual, então você vai encontrar muitas coisas. O segundo tópico eu coloquei como principais tipos de bullying. Então, você vai trazer diversos tipos. Uma ideia é você fazer um varalzinho, uma espécie de varal com vários casos de bullying para eles identificarem. Olha, esse é um bullying físico, esse é um bullying de agressão verbal, esse é um bullying virtual, conhecido também como cyberbullying. Então, trazer casos, e você vai encontrar muitos casos reais na internet, né? Trazer casos e fazer com que seu aluno identifique que tipo de caso de bullying é esse. Os principais tipos de bullying são agressões verbais ou físicas, exclusão social, seja ela por motivos raciais, religiosos,
por diferenças físicas, enfim, e bullying virtual, que é o mais famoso, podemos dizer que é o mais famoso, né? São os bullying, as agressões pela internet, nas redes sociais, enfim. Um outro tópico que a lição traz de uma forma diferente e que eu aprofundei um pouquinho mais para vocês, que vocês podem dar uma lida, é o que leva alguém a praticar bullying, né? Porque a gente também deve se preocupar muito com quem sofre o bullying, mas nós não podemos esquecer daquele que causa o bullying, né? Ele também é um ser, uma pessoa em formação, um ser que foi formado daquele jeito. Ele causar o bullying é simplesmente uma consequência de algo que ele recebeu, algo que foi formado na vida dele, às vezes nas questões familiares ou sociais, ou mesmo que ele já tenha sofrido bullying, né? Então, cuide também porque um dos seus alunos pode ser um causador de bullying, né? Esteja atento a isso também. O que leva alguém a praticar bullying? A própria pessoa já foi vítima, isso é muito comum. Maus exemplos e falta de disciplina, às vezes não teve bons exemplos em casa, não teve bons exemplos com seus irmãos, com seus amigos, né? Às vezes os pais não foram pais que disciplinaram aquela pessoa, que não conseguiram colocar, impor limites. Então, tudo isso podem ser causas que levam alguém a praticar bullying, né? A pessoa quer dar a impressão de que é melhor do que os outros, mas na verdade é insegura. Também é um outro caso, uma outra causa bem comum. Quem são as vítimas mais prováveis de bullying? Isso também a lição não está trazendo, mas eu acho muito interessante a gente elencar aqui um perfil daqueles que vão ser principais alvos, principais vítimas de bullying, né? Pessoas solitárias, aquelas pessoas que não têm muitos amigos, que se sentem mais sozinhos, pessoas consideradas diferentes fisicamente ou por questões de outros princípios, né, religiosos ou familiares, enfim, às vezes a pessoa é considerada mais fechada, mais arcaica, mais travada, enfim. Jovens com baixa autoestima, jovens e adolescentes que talvez não tiveram a sua autoestima tão firmada, tem alguns problemas, se achar inferior, enfim, se são alvos e presas fáceis daqueles que são causadores de bullying. Então, é muito importante elencar essas características, mas também deixar muito claro para o seu aluno que não importa se ele é diferente, não importa se ele é diferente do que seus outros colegas ou o que os colegas pensam dele, né? O importante mesmo é ele saber quem ele é, saber que tem pessoas que o amam do jeito que ele é e que esses agressores, eles não têm influência na sua vida, na sua identidade, em quem ele é, né? Outro tópico, o que você pode fazer se sofrer o bullying? Muito interessante também, porque às vezes o seu aluno, ele pode estar sofrendo bullying ou ele pode ver um colega que está sofrendo bullying, né? E ele não sabe o que fazer, às vezes não tem tanta abertura para falar com os pais, para conversar com os pais, talvez ele não tenha tanta segurança para conversar também com seus líderes de adolescentes ou pastor da igreja, então ele acaba ficando na dele, guardando para si. Esse é um problema muito grande quando esses adolescentes não compartilham o que estão vivendo, né? O silêncio pode gerar o quê? Depressão, pode gerar suicídio, pode gerar outras causas muito, muito fortes, né? Então, não reaja, não revide, isso tudo você pode ir trabalhando tópico a tópico com o seu adolescente, né? Não revide, evite o perigo, tenha uma reação inesperada, dicas práticas que eles podem utilizar, né? Leve na esportiva, vá embora sem dizer nada, desenvolva a autoconfiança, conte para alguém, fale para ele da importância de ele compartilhar isso, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está sofrendo com alguém, né? Incentive ele a falar com seus pais, ou se ele tem algum problema familiar com você, professor, ou com o pastor da igreja. Incentive o seu aluno a falar. Um tópico que precisa ser falado, porque até então a gente levantou causas que são difíceis, que são terríveis, que são dolorosas. O bullying, ele é doloroso, né? As pessoas às vezes vão ser maus a ponto de praticar o bullying, né? Então,
isso pode fazer com que o seu adolescente não tenha mais esperança de vida, não tenha mais um modelo, um padrão de pessoa, né? E aí você tem que colocar para ele que o grande modelo, a grande pessoa em quem nós temos que nos moldar, né? Ter como modelo de vida é Jesus, né? E Jesus, ele é diferente do agressor, ele é diferente das pessoas que estão ao nosso redor, ele não é ruim, ele é todo tempo bom, ele é em todo tempo amável, em todo tempo ele nos perdoa. Então você traz essa imagem de Jesus, né? Traga imagens de Jesus abraçando jovens, abraçando adolescentes, abraçando pessoas. Traga imagens na sua apresentação de PowerPoint, se você tiver acesso a isso, de Jesus cuidando das pessoas, enfim, porque essa é a imagem que nós precisamos ter de Jesus e que os nossos adolescentes precisam ter de Jesus, né? A lição traz algumas características de Jesus que são diferentes das pessoas que praticam bullying, né? Jesus era manso e humilde de coração, Jesus era misericordioso, Jesus ele era pacificador. Então traga para o seu aluno o modelo de Jesus. Faça o fechamento da aula com isso. Olha, queridos alunos, nós hoje vimos aqui as consequências, as causas, nós falamos um pouco sobre bullying, sabemos como é difícil lidar com bullying, nós sabemos que é algo que realmente pode trazer causas muito terríveis, muito, muito tristes, mas o nosso grande modelo, a nossa grande esperança é Jesus, né? É Ele quem perdoa aquele que causa, é Ele quem ajuda aquele que recebe, aquele que é agredido, aquele que sofre bullying, né? É Ele quem pode cuidar das nossas famílias para que elas estejam mais atentas para quem está sofrendo bullying, que estejam mais preparadas para auxiliá-la. É Ele quem dá a oportunidade de você, professor, poder falar sobre esse assunto, poder tratar esse assunto com seus alunos, poder estar atento às evidências de quem está sofrendo bullying ou de quem está causando bullying. É Jesus, o nosso grande modelo, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem sempre nos dá capacidade para que a gente possa lidar com esses assuntos difíceis, né? As minhas dicas eram essas. No meu material de apoio tem algumas referências bibliográficas que você pode utilizar e alguns outros livros, alguns outros textos. Então, professor, se prepare e dê uma ótima aula. Esse é o meu desejo, espero que você tenha tirado algum proveito, né? Se você tiver alguma outra dica, alguma outra dúvida, meu contato vai estar aqui, meu e-mail vai estar aqui. Estou aberta também a conversar. Muito obrigada e até a próxima aula.